esporte é notícia na Liberal FM. Está no ar. Boletim Esportivo Liberal. Muito bem. Meu amigo Luizinho, boa tarde, Luizinho. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo. Boa tarde, Carlos Alberto. Deu para ouvir? Boa tarde, agora sim. Agora sim. Nós estávamos sob o impacto da Manu Batidão. Exatamente, ficamos todos em choque com o furacão que apareceu aqui nos estúdios da Liberal chamado Manu Batidão. É verdade, vamos lá. Vambora, vamos falar de Copa São Paulo, de futebol júnior então, o seu Carlos Alberto, porque um dos representantes paraenses, o Clube do Remo, passou para a próxima fase, venceu o Nacional de São Paulo pelo placar de 1-0 com gol de Renan Thiago, o volante, e está classificado para a terceira fase da Copa São Paulo de futebol júnior, onde vai enfrentar a equipe que vai se classificar do duelo entre 15 de Piracicaba e o Fortaleza que foi adversário do Clube do Remo na fase de grupos. E olha, para você entender a magnitude dessa conquista dos meninos azulinos. Sim. Em 9 participações na Copinha, a Copa São Paulo desde 1990, é a primeira vez em que o Remo chega na terceira fase. Somente em 2010 havia chegado na segunda fase. As melhores campanhas de todos os representantes paraenses nessa competição foram em 2018, com a Desportiva lá de Marituba, foi para a quarta fase, 2006 o Paysandu foi para a terceira e 2022 o Castanhal foi para a terceira fase. Então, se o Remo passar novamente do vencedor entre 15 de Piracicaba e Fortaleza, vai ser a melhor campanha de um time paraense na Copa São Paulo, que é a Copa de categorias de base mais famosa do Brasil. Então, vários clubes se dedicam bastante para estarem lá onde o Remo está hoje. Então, parabéns para os meninos azulinos, né? Palmas aqui, fazer umas palmas aí para a turma do Clube do Remo. Exatamente. Tem que reconhecer quando realmente está dando certo. Parabéns. Com certeza. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta, seu Carlos vamos Alberto. lá. Você fala em espanhol? Espanhol, I don't know. I don't know foi ótimo em espanhol. Entendi. Deixa eu ver, vamos botar uma trilha Mas é boa pra nós porque, aqui. Por quê? é porque os novos contratados do Paysandu, um colombiano, um paraguaio e um venezuelano, estiveram ontem no Ver o Peso e conheceram um pouquinho da cidade no aniversário de Belém, né? Sim, O colombiano Enríquez Bocanegra, o paraguaio Jorge Jiménez e o venezuelano Robert Hernández se encontraram lá no Veropa e comeram um pouquinho das comidas típicas da cidade, passaram pelo Complexo Feliz Lusitânia, a Pedra do Peixe, sentiram um pouquinho daquele cheiro do pitiu e agradeceram bastante a torcida que estava lá presente no Mercado Ver o Peso pelo carinho reservado a eles. Olha, do espanhol, meu espanhol foi o I don't know que eu te respondi. Sim. De inglês, mas de comida eu entendo, meu amigo. Aí, das comidas típicas principalmente. Você é fã? Sou fã, eu cozinho desde os anos 90. Sou chefe de cozinha, da minha cozinha lá. Então tá certo. Então eu estou falando com um profissional da área. Ai, que maravilha. Nossa culinária, só abrindo um espaçozinho aqui, Sim. A culinária paraense, ela tem tantos insumos, tem tanta coisa boa, tanto para salgado quanto para doce. Nós temos uma culinária, uma das mais ricas do Brasil. Essa Com é a certeza. grande verdade, entendeu? Exatamente. Agora vamos para uma outra notícia, dessa vez envolvendo os maiores, né? O maior jogador da história do futebol do Pará, que é o Giovani, e o maior jogador de todos os tempos, que é o Pelé. Saudoso Pelé. O Giovani contou em um podcast do estado do Pará, o Zoeiragem Podcast, de que o próprio Pelé pagou o passe dele ir para a Tuna Luso brasileira para o Santos. Olha O responsável só, por essa transferência do meia paraense foi justamente o rei do futebol. Quer saber mais sobre isso? É só acessar o nosso portal oliberal.com/esportes e ter muito mais informações sobre o nosso futebol. Tá certo, Luiz. Obrigado aí pela participação. Voltamos mais tarde com mais informações. Exatamente, voltamos já.